Olá, eu sou o Felipe Watanabe, repórter da Folha de São Paulo, e hoje estamos aqui com a pesquisadora Lucila Kerbaui. Oi, Lucila, tudo bem? Olá, Felipe, tudo bom? Tudo certo por aqui. Lucila, então, primeiro de tudo, eu queria ouvir um pouco da sua formação. Então, eu sou graduada em medicina, eu me graduei em 2019. Aí, quando eu terminei a hematologia, eu senti a necessidade, também o interesse de fazer uma subespecialização, e aí eu prestei outra prova de residência e e fui aprovada para fazer a residência de transplante de medula óssea aqui no Hospital Israelita Albert Einstein. Desde quando eu comecei a fazer a residência de transplante de medula óssea, eu me interessei muito em terapia celular. Seria a gente usar as células do nosso próprio sistema imunológico, do nosso próprio organismo, para o tratamento de doenças, podendo ser doenças oncológicas malignas, tumores, ou infecções virais. E, especificamente, eu tinha já um sonho de estudar mais o desenvolvimento de novas terapias com células NK. O que seriam, então, linfócitos ou células NK? São células do nosso sistema imunológico mesmo, o nome é natural killer, e elas têm a capacidade de reconhecer células estranhas ao organismo e matar essas células estranhas, né? Então, a gente tinha direito de ficar um mês durante a residência de transplante de medula óssea, na instituição americana, que chama MD Anderson, um hospital de câncer, né? MD Anderson Cancer Center. Lá eu comecei a fazer um doutorado, então foi um doutorado sanduíche entre o MD Anderson e a Universidade de São Paulo, Instituto de Biotecnologia da USP, e também tive a possibilidade de desenvolver células, não só estudos experimentais, mas que de ideias de estudos experimentais acabaram se transformando em realmente tratamento para os pacientes. Linfócitos T são também linfócitos que a gente tem naturalmente no nosso organismo. Ele consegue também identificar células estranhas ao organismo, desde que ele tenha algum receptor que identifique uma determinada porção de uma célula estranha. Já as células NK também estão presentes no nosso organismo, mas elas conseguem identificar células estranhas, independente de já ter sido submetida à exposição anteriormente ou não. Qual é a grande vantagem quando a gente fala em células natural killer em relação ao linfócito T? As células NK, elas não reconhecem um organismo de uma pessoa para outra como estranho, geralmente. Então, com isso, se você pega uma célula NK, seja ela de um doador saudável, seja ela, por exemplo, de cordão umbilical, que está estocado dentro de um cordão umbilical, ela não vai reconhecer a outro organismo como estranho. Isso, assim, já tem mostrando que ela é segura para ser utilizado de uma pessoa para outra. E na nossa conversa você citou as duas, tanto a CAR-T quanto a NK. Você diria que você transita entre as duas, o seu histórico de pesquisa, ou você se foca mais em uma delas? É ótima pergunta, porque eu fui para os Estados Unidos, porque eu gostaria muito de aprender células NK, só que chegando lá, eu acabei aprendendo a fazer células CAR-T também, a técnica de como a gente poderia fazer células CAR-T. E aí eu tive, nesses meus 3 anos, a possibilidade também de ver pacientes serem tratados tanto dentro de um estudo clínico com células CAR-NK e também pacientes sendo tratados com células CAR-T. E hoje eu tenho estudos clínicos com células NK, estudos clínicos com células CAR-T, a gente no laboratório faz células NK, a gente faz células CAR-T justamente porque eu não sei dizer no futuro qual opção vai ser melhor. O tratamento com células NK, em que estágio ele está nesse momento, tanto no Brasil quanto no mundo como um todo? Então, hoje a gente sabe, por meio de diversos estudos, é, fase 2, e inclusive estudos agora de vida real, utilizando as células CAR-T,
que já podem ser comercializadas, que o tratamento com células CAR-T é um tratamento revolucionário e que está tratando muitos pacientes que até então não tinham outras possibilidades de tratamento. Então, seriam pacientes que seriam até mesmo, não tinha mais possibilidade, ou eles, infelizmente, iriam morrer, ou entrariam no esquema paliativo, porque não tinham muitas opções terapêuticas, então tem sido, a gente mudou o paradigma do tratamento de diversas doenças, principalmente hematológicas, por meio do tratamento com células CAR-T. Já as células NK, os estudos ainda são muito iniciais, estudos que ainda estão recrutando pacientes para serem tratados dentro dos estudos clínicos, e nesses estudos eles estão vendo tanto a segurança quanto a eficácia do tratamento. Mas hoje em dia, a gente não tem nenhum produto com células CAR-NK, por exemplo, já aprovados pelo FDA, o EMA, ou seja, órgãos reguladores dos Estados Unidos ou da Europa, para tratamento dos pacientes oncológicos. Então, a gente não tem. Então, eu posso dizer que a pesquisa com célula NK está muito mais em estágio precoce do que hoje a gente tem com em relação às células CAR-T. Voltando até um pouco agora à questão da pesquisa mesmo, isso que você comentou sobre a célula ENK que você desenvolveu ali no seu doutorado. Depois desse estudo inicial, em que passo ele está agora, essa célula? Em que passo ela está? Então, essa célula, a gente patenteou e ela foi licenciada por uma empresa e agora ela está tentando fazer, né, desenvolver esse produto. O FDA aprovou, a gente tratou mais de 42 pacientes, e aí, quando eu vi o primeiro paciente que já tinha recebido 13 linhas de tratamento prévio, ou seja, 13 tipos de tratamento prévio, um paciente com linfoma de Hodgkin, e ele, com aquele meu tratamento, ele curou, ele, o dia que eu já estava aqui no Brasil, inclusive, a minha orientadora de lá, a doutora Kate Rezzoli, me mandou a imagem de como ele era antes do tratamento, um monte de tumor, e depois do tratamento, falei assim, então está valendo a pena, sabe? Foi um dos momentos assim que eu tenho mais, e é isso que, quando eu tenho qualquer dificuldade, eu lembro. E aí, agora aqui no Einstein, a gente acabou, o que eu desenvolvi lá, hoje eu também estou buscando formas de modificar mais essa célula, ela ainda melhor no tratamento do câncer aqui no Brasil, e aí essa também está sendo uma forte linha de pesquisa que eu estou desenvolvendo. Então, um desse estudo, a gente desenvolve as células CAR-T contra o alvo CD19, e aí, nesse estudo, então, o paciente ele vem aqui para o Einstein, do Brasil inteiro, a gente está recebendo pacientes, independentes de terem acesso a Einstein ou não, pacientes do SUS. A gente, então, coleta as células dele, os linfócitos T dele, esses linfócitos são modificados no nosso laboratório, aqui do Einstein, e depois o paciente é tratado aqui na nossa instituição, ele vai receber quimioterapia e a infusão das células CAR-T aqui na nossa difusão, na nossa instituição. Esse é um estudo que a gente tem. Outro estudo que eu também estou bem à frente é com células NK. Aí, nesse caso, ele acabou de ser aprovado pela Anvisa e por demais órgãos reguladores. A ideia para esse estudo seria, então, pacientes com diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Então, é outro tipo de leucemia, e a gente espera que logo em breve a gente trate o primeiro paciente. A gente tem várias doenças ainda que, infelizmente, quando elas recaem ou quando o tratamento inicial não dá certo, ou o segundo tipo de tratamento não dá certo, faz com que o paciente não tenha muitas opções de tratamento. Então, hoje a gente tem dentro desse contexto ainda doenças que a gente não consegue fazer com que o paciente se torne curado, e também curado sem muito sofrimento. Então, hoje, eu gostaria de desenvolver novas tecnologias, novas possibilidades de tratamento em que o paciente se torne curado e sem tanto sofrimento. Hoje, um grande objetivo que eu ia me orgulhar ok, estou tratando bem os pacientes,
eles estão vivendo e vivendo com qualidade. Então, Lucila, de novo, queria agradecer pela presença. Agradeço a oportunidade, fico muito feliz com o convite. Obrigadão e até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.